paz do Senhor a todos. Venho aqui mais um dia trazer a palavra de Deus para o seu coração. A palavra de hoje que está muito abençoada e edificante, e vai edificar bastante o seu coração. E hoje, a palavra do Senhor, nós iremos meditar sobre o momento que Jesus está ali com os publicanos, os pecadores. E aí, os fariseus, eles murmuraram ao ver Jesus naquele meio dos publicanos e dos fariseus. Mas antes de entrar na mensagem do Senhor, peço a todos vocês que curtem, comenta, compartilha para mais pessoas esse vídeo, porque muitas pessoas precisam ser alcançadas por essa mensagem que hoje vai ser ministrada. Então hoje vai ser em Lucas 15, do versículo 1 ao versículo 2. Só que até então nós iremos falar dos versículos seguintes, mas iremos só ler esses dois versículos. E diz assim a palavra do Senhor: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Muito forte esse momento, o momento que aqueles que estavam com sede da verdadeira água, aquela água que traz vida, que é o próprio Jesus, que é só Jesus, eles foram em encontro dessa água. E ao chegar, aqueles publicanos e pecadores, aqueles que para a sociedade e para os religiosos, que eram os fariseus naquela época, eram desprezados. Mas Jesus deixa bem claro o que a missão dele aqui na terra. Ele fala em uma das suas mensagens que veio fazer o quê? Levar o pecador ao arrependimento, para que sim ele seja salvo, porque o remédio serve para aquele que está doente. Então Jesus está naquele meio, Jesus está ali, as pessoas vêm até Jesus buscar algo que o mundo lá fora não conseguiu preencher, aquele vazio que é só do tamanho de Deus. É só o próprio Deus para preencher aquele vazio. E essas pessoas vieram. E quando essas pessoas vieram, aqueles fariseus da época, os religiosos, eles fizeram o quê? Eles murmuravam e diziam que este recebe pecadores e come com eles. E aí em seguida, Jesus vai falar 3 parábolas. Jesus vai falar 3 parábolas para ele estar ali se expressando, tentando falar o que ele de fato estava fazendo naquele momento. E Jesus precisou falar 3 parábolas para os fariseus, para que eles compreendessem o que ele estava fazendo ali, o que aquelas pessoas eram, aquelas pessoas que foram em encontro dele, o que aquelas pessoas são. E a primeira parábola, Jesus vai falar sobre a ovelha perdida, e a segunda parábola da dracma perdida, e a terceira do filho pródigo. Então Jesus deixa bem claro para os fariseus que naquele meio onde o próprio Jesus estava ensinando, tinha ali ovelhas perdidas, tinha ali dracmas perdidas dentro de casa. Também existia ali filhos pródigos, pessoas que se afastaram, que foram conhecer o mundo e se arrependeu e voltaram. E Jesus fala essas 3 parábolas para ele chegar realmente e falar o que de fato ele foi fazer. E os fariseus não entenderam essa mensagem que Cristo estava ministrando, porque Cristo sempre ele falava em parábolas, porque Jesus veio do céu, ele conhecia das coisas dos céus, só que ele tentava procurar algo na terra para dar exemplos das coisas do alto, das coisas dos céus. E ele pegou essas 3 parábolas, foi bem claro. Aqui Jesus está sendo bem claro, bem transparente, falando o que aquelas pessoas eram. E se nós trazermos para os dias de hoje, existe essas 3 pessoas. Existe essa ovelha que se perdeu e precisa ser resgatada. Ela precisa o pastor deixar as 99 e ir lá em encontro dessa e libertar ela, trazer de volta para o rebanho.
E também tem aquela dracma perdida. E aquela dracma perdida, ela se perdeu dentro de casa. E tem muitos hoje em dia perdidos dentro de casa e precisa ser achado, como essa dracma. E Jesus ali encontrou. E existe muitos filhos pródigos que está dentro da igreja, está no centro da vontade do Senhor, só que vai lá conhecer os prazeres da carne e se afasta. Mas ele lembra da casa do Pai e volta novamente. Mas para isso nós precisamos ter o caráter de Cristo. Para isso, para nós tomar esse posicionamento de encontro, de orar, de interceder, de ir lá buscar a ovelha perdida, nós temos que ter o caráter de Cristo. Para ir procurar a dracma que está perdida dentro de casa, nós precisamos buscar, nós precisamos ter o caráter de Cristo. Para que nós ministrar para os filhos pródigos que se afastaram do caminho do Senhor, nós precisamos ter o caráter de Cristo. E ter o caráter de Cristo é o quê? Primeiro é o amor. Porque não adianta ter os dons, não adianta ter aquilo que Deus colocou em nossas mãos para nós sermos instrumento do próprio Deus, mas se não tivermos amor, nada vai adiantar. Porque para ir lá buscar aquela ovelha perdida, libertar a ovelha perdida, para ir procurar a dracma, para ir ministrar para o filho pródigo, tem que ter amor. Amor às almas, às vidas. E aqui Jesus demonstra amor. Jesus demonstra o que de fato ele veio fazer na terra, que foi o que? Salvar vidas, trazer o reino de Deus. Ele veio aqui levar os pecadores ao arrependimento. Arrependimento esse que o que me motivou, a minha fé aumentou mais ainda com o testemunho que eu vi hoje, testemunho do ex-funkeiro JP. Ele largou tudo, ele largou a fama, ele largou tudo quando ele teve realmente um encontro com Jesus. Esse JP, ele era essa ovelha que estava perdida, ele era esse filho pródigo que se afastou e foi conhecer o mundo. Só que aí Jesus foi lá e libertou aquela ovelha, foi lá ao encontro daquela ovelha que se perdeu. E o pastor dele foi muito sábio que em meio às críticas, as pessoas se comportando igual esses fariseus, criticando ele porque ele estava naquele meio, só que ali estava sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, porque ali tinha uma alma que o Senhor Jesus estava bradando no coração, estava tocando no coração, e ali era filho de Deus, servo de Deus Altíssimo. É até bem provável que ele voltou para o caminho do Senhor, ele, a esposa dele e a casa dele hoje está servindo ao Senhor. Por conta de quê? Por conta que teve alguém que teve o caráter de Cristo e trouxe de volta aquela ovelha que se perdeu. E hoje, para a honra e glória de Jesus, eles estão no caminho do Senhor. E também trouxe um casal de amigos. Eles pagaram um preço, oraram por esse casal, e hoje esse casal está na presença do Senhor. Então, o Senhor, quando Ele nos usa, quando Cristo nos chama, Ele derrama sobre nós o amor pelas vidas, pelas almas. Ele derrama sobre nós uma porção nova, porque nós precisamos ser esse canal de bênção, nós precisamos ser esse instrumento nas mãos de Deus, amar as ovelhas perdidas, clamar por aquelas vidas que foram conhecer os prazeres do mundo, porque Deus vai trazer de volta, Deus traz de volta. E não foi diferente com esse JP, o Senhor Deus trouxe ele de volta, e hoje, para a honra e glória do Senhor, ele está louvando ao Deus Altíssimo, e creio que Deus tem grandes coisas na vida dele. E esse homem de Deus, ele tem bastante a presença do Senhor, porque ele largou tudo, largou fama, dinheiro, para servir ao Senhor. Isso sim é conversão de verdade. É um testemunho muito tremendo, forte, que vai levantar e fortalecer e fortalece muita fé de
pessoas que em algum momento se afastaram, em algum momento foram essa ovelha que se perdeu, essa dracma que está perdida dentro de casa, esse filho pródigo que se afastou. Isso é um testemunho forte esse que nos alimenta bastante espiritualmente. E o Senhor Deus tem grande obra na vida desse homem de Deus, porque ele largou tudo por amor a Cristo. Isso é o verdadeiro evangelho. Isso é carregar a cruz. Então, essa palavra de hoje, ela nos ensina a fazer o quê? A ter o caráter de Cristo, a amar as ovelhas perdidas, dracmas perdidas, filhos pródigos, clamar ao Senhor por vidas, falar uma palavra, chegar e levar o amor de Cristo, levar uma palavra que vai confortar o coração, porque Jesus de fato aqui está dando um exemplo, o maior exemplo. Ele estava no meio de publicanos e pecadores, mas ele estava ensinando, ele estava fazendo de fato o que ele veio fazer. Ele estava ali dando água viva para aquelas pessoas que já estavam cansadas de viver no mundo. E Cristo hoje quer que nós seja esse instrumento, quer que nós, dentro de nós, torne uma fonte a jorrar águas para a vida eterna, porque muitas pessoas precisam ter esse caráter de Cristo. Então, essa palavra é para o meu e para o seu coração, fortaleceu bastante o meu coração, tanto essa palavra e esse testemunho que eu ouvi hoje. Muito a bênção de Deus fortaleceu bastante a minha fé, e o que eu peço ao Senhor é que o Senhor continue fortalecendo a sua vida, a sua casa, que o Senhor te fortaleça e que você entenda realmente o que é o Evangelho de Cristo, o que é viver a Cristo de verdade. E fico muito feliz por esse homem de Deus que se converteu, ele e a esposa dele, e hoje ele e a casa dele servem ao Senhor. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, por ser instrumento de Deus através desse canal para a sua vida. Compartilhe esse vídeo, curte, seja um instrumento de Deus, porque muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem que foi ministrada.